Amém, irmãos? Feliz ano novo, né? Eu não pude estar aqui no culto da virada, soube que, como sempre, né, um banquete maravilhoso, né? Eu perdi essa parte, infelizmente, mas quem sabe no final desse ano a gente possa estar junto mais uma vez. Mas vamos aproveitar essa oportunidade e falar um pouco da palavra do Senhor, tá? Então, vamos fazer a leitura aqui de Mateus capítulo 7, do verso 15 ao verso 23. Os irmãos vão acompanhando aqui a leitura, não será uma leitura responsiva, farei a leitura, os irmãos acompanharão. Amém? Vamos lá, a leitura. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Palavra do Senhor. Esse texto claramente está falando sobre os falsos profetas. Só que iremos fazer uma abordagem diferente. Iremos fazer uma leitura de um outro prisma, de um outro ângulo. Iremos abordar o assunto a salvação. Pois é possível a gente abordar, fazermos a leitura do texto bíblico e ter uma outra visão daquele mesmo texto, sem sair, claro, das Escrituras. Como, por exemplo, caso haja um acidente, por exemplo, na sua rua, terá a visão do condutor que sofreu o acidente de dentro do carro, tem a visão de quem estava mais próximo do acidente, também tem a visão de quem estava do outro lado da rua. Ou seja, a gente consegue ter os fatos sendo narrados de três formas diferentes. Bem assim, por exemplo, são os evangelhos. São evangelhos sinóticos, ou seja, evangelhos semelhantes. Por exemplo, também há uma passagem que fala que um centurião foi até Jesus pedindo para que o seu servo fosse curado. Já no outro evangelho fala que foi mandado o representante desse centurião, ou seja, falou do mesmo assunto, só que com visões diferentes. Então, nós iremos fazer essa leitura, aliás, a análise desse texto, né, por mais que ainda fale dos falsos profetas, iremos abordar esse assunto da salvação, certo? Então, dois capítulos anteriores, né, do capítulo 7, o capítulo 5, Jesus apareceu no Sermão do Monte, aquela famosa pregação, onde ele inicia publicamente o seu ministério, tá? E foi lá que ele fez a sua pregação, uma das suas pregações mais famosas, onde é bem citada o Sermão do Monte. E também, além das bem-aventuranças, ele falou assuntos como homicídio, adultério, divórcio, juramentos, vingança, amor aos inimigos, ajuda aos necessitados. E também, no capítulo 6, ele ensina o modelo da oração do Pai Nosso. Exatamente isso. O Pai Nosso nada mais é que um modelo de oração. Só que todo mundo usa o Pai Nosso como se fosse de fato uma oração, né? Não é que é errado que oremos o Pai Nosso, só que ela é um modelo, um script de como devemos orar. Sim, exatamente isso. Usando as palavras de Jesus, a gente elabora a nossa própria oração, só que seguindo aquele modelo, né? Eu gosto de lembrar que os testemunhos de Jeová, né, eles ensinam bem essa parte. Eu sei porque meu padrinho,
né? Eu não poderia ter padrinho, já que os próprios testemunhos de Jeová não acreditam, né, nessa questão, né? Só que ele era meu padrinho antes de ser testemunho de Jeová. Eu ia para a casa dele, né, aos domingos, e ele me forçava, né, de forma carinhosa, a aprender, a fazer os estudos com ele. Tá? E eu lembro, uma certa feita, ele explicou isso. Eu só lembrei, claro, da sua explicação, porque uma outra pessoa apareceu lá em casa, né, explicando isso, então eu acabei me lembrando que ele me ensinava anteriormente, de que o Pai Nosso nada mais é que, de fato, um modelo. Então, no Sermão do Monte, nessa sucessão de capítulos e versículos, com vários temas, com vários assuntos, Jesus abordou também, nos ensinando como orar, como nos achegarmos ao Pai, como nos devemos reverenciar o Deus Todo-Poderoso. Então, ao longo dessa pregação, a gente chega no capítulo 7, que é agora onde a gente vai começar a falar sobre o assunto que a gente se propôs a falar. O que a gente consegue entender por salvação? Um exemplo: quando a gente vai nadar no rio, né, numa praia, quem não sabe nadar quer se arriscar um pouco nas ondas, e a onda acaba puxando um pouco mais para o fundo, então você começa a se afogar. Quem está de fora, quando pega na minha mão e me puxa para o raso, isso, ele me salvou, ou seja, um ato de salvação. Um outro exemplo também, caso alguém confunda a gente com o ganhador da Mega da Virada, que creio que não foi nenhum de nós, mas vai que hipoteticamente alguém confunda, você parece, olha, com o ganhador da Mega da Virada, e você seja sequestrado, misericórdia, né? E alguém pedir o resgate, e essa pessoa pagar esse valor que foi pedido de resgate, ou seja, você será liberto, então você também será salvo. Então a salvação é isso, quando somos resgatados de uma situação que nós não temos controle. Essa salvação que Cristo nos dá é basicamente isso, nós não temos controle, pois a salvação não depende de nós, não depende de méritos, não depende de ações, ainda que queimemos nosso corpo como sacrifício, ainda que demos todos os nossos bens, né, como forma de doação, para que a gente alcance esse pagar de preço, como a cantora Damares fala na sua canção, que está pagando um preço, a gente não consegue pagar. Então Jesus pagou esse preço para que tenhamos essa oportunidade de sermos chamados filhos de Deus, e através disso vivermos uma vida conforme o querer dele. Isso mesmo. Quando decidimos, quando fomos alcançados pelo Espírito Santo e pela graça de Deus, e ele amoleceu o nosso coração, nos convenceu da nossa pequenez, do nosso pecado, e assim decidimos, em resposta a isso, aceitá-lo como Cristo na nossa vida, temos em mente que agora não devemos mais fazer a nossa vontade, o nosso querer, pois o próprio Cristo fala: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, ou seja, não fazer mais a sua própria vontade, tome sobre si a sua cruz e me siga. Então, isso é o aspecto da salvação que a gente vai abordar ao longo da leitura dos textos que a gente for ler, tá? E ainda que a salvação seja um dom de Deus, e esses dons são irrevogáveis, né? Ou seja, por ser um dom, né, um dom que Deus nos dá, ele não tira, não que ele não queira tirar, ele tem essa capacidade de tirar, mas por si só ele não tira. A salvação também é esse bem, é esse dom irrevogável. Nós devemos seguir toda uma conduta de um salvo, pois nós não fazemos boas obras para sermos salvos, nós agimos de boas obras pois cremos que seremos salvos, e é nessa realidade que nós fazemos uma caridade, fazemos bem ao próximo, nós vivemos em comunhão, nós vemos para a igreja, nós lemos a Bíblia,
nós pregamos o Evangelho, fazemos diaconia, que é servir no templo, na igreja, mas tudo isso não é uma forma de se pagar um preço para se obter a salvação. Nada mais é que a nossa resposta como crença em Cristo, já que Ele foi esse modelo único, esse modelo a quem nós devemos seguir, já que a palavra cristão significa pequeno Cristo. Então, se nos nomeamos cristãos, se nós confessamos como cristãos e não andamos como ele andou, logo a nossa fé ela é enganosa, ela é uma farsa. Como, por exemplo, aquele que acredita em Karl Marx, né, o marxismo, ele estuda, é para isso acontecer, ele estudar toda a sua ideologia, e ele defende de corpo e alma a ideia marxista, a mais-valia, né, sobre a questão do valor do seu serviço. Ele estuda a história de Karl Marx, eles têm Karl Marx como se fosse um próprio Cristo para eles. Então, assim como fazendo essa comparação, nós como cristãos devemos ter essa noção de que, se cremos em Cristo, devemos saber de toda a sua vida, devemos saber todas as suas palavras, claro, as que estão escritas, né? Já que o próprio João, no final do seu evangelho, falou que se todas as palavras e ações de Cristo fossem anotadas, escritas, não dariam em livro nenhum do mundo. Claro que ele quis dizer que é muita coisa que aconteceu que não foi registrada. Não quer dizer que a vida de uma pessoa de 33 anos não possa ser escrita numa biografia. E já a gente sabe que é possível. Existem várias biografias de várias pessoas ao redor do mundo que se cabem num livro. Foi só uma figura de linguagem. E continuando. A garganta fica bem seca, bem rápido, quando começa a falar. Mas, sobre a questão também do capítulo 7, de ser dos falsos profetas, eu lembro que quando nós éramos, né, de outra denominação, de outra igreja, mais precisamente quando éramos pentecostais, tínhamos a figura dos profetas, né, dos homens que tinham revelação, que revelavam RG, que revelavam, né, quantos fios de cabelo tinha na cabeça. Eu lembro que quando eu olhava para esses homens, né, e mulheres com esses dons, eu pensava, caramba, devem orar que só, devem ser homens de comunhão com Deus ali o tempo todo, devem ser pessoas basicamente intocáveis, que quando eles começam a orar, antes dele terminar a primeira frase, o próprio Deus já ouve. Então, quando chamavam lá para frente, quem quer uma oração, eu ia logo também acreditando nisso, que se a minha oração não estava sendo respondida, aquele profeta, colocando a mão na cabeça, né, ele intercederia por mim e a minha oração seria atendida. Então, a gente tinha essas pessoas como pessoas que certamente já tinham a salvação já garantida. E ao longo daqui do texto, a gente vai ver logo no finalzinho, que não é bem assim que acontece. Que essas pessoas não têm uma salvação garantida, não são intocáveis, sua oração não chega mais rápido do que a nossa. Eles são tão homens, tão carentes da graça de Deus, tão necessitados de se arrependerem diariamente, como oramos aqui há poucos instantes, de confessar os seus pecados, como todos nós. Então, vamos de fato agora iniciar a análise do texto. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Jesus, ele fez a mesma advertência em João capítulo 10. O ladrão vem em senão a roubar, a matar e a destruir. E tenho certeza que quase todos nós fizemos a aplicação errada desse texto, atribuindo isso a Satanás, ao diabo, ao perna de taboca, né? Que a gente pode indiretamente associar a ele, né? Porque basicamente ele não faz nada de bom, né? Só que tem coisas que a gente culpa ele até sem ele ser culpado, mas ele merece. E esse texto está falando claramente sobre falsos profetas, homens mercenários da fé, pessoas aquelas que brincam com a fé alheia, que não têm o mínimo respeito pela sua vida, pela minha vida, pela nossa vida. Então Jesus estava advertindo claramente que já existia esse tipo de gente. Até mesmo no Velho Testamento, lá no livro
nos escritos de Moisés, o próprio Moisés já falava para como identificar um falso profeta. Imagine só, há alguns milhares de anos atrás, o próprio Deus já advertia que havia esse tipo de gente, pessoas que iriam brincar com a fé alheia. Então ele falou para Moisés: Moisés, fale ao povo que o modo de identificar que existe falso profeta é que se ele se levantar em meu nome e proferir profecias e não se cumprir, esse é um falso profeta. Aí Jesus vem aqui no Novo Testamento, no capítulo 7, e já adverte as pessoas que existem falsos profetas, pessoas que se vestem como nós, falam como nós, né? Tem esses trejeitos, né? Misericórdia, paz do Senhor, irmão, esse jeitinho, só que por dentro são lobos em pele de cordeiro. Eu lembro que uma vez o pastor Jefferson falou que uma igreja que ele participou, que veio um pregador do Rio de Janeiro, foi São Paulo, que o irmão falou: irmão, vai morar lá em casa, passe a noite lá em casa. E um outro colega falou: rapaz, você é doida, você nem conhece o cara, você nunca viu ele na sua vida. Oxe, mas o cara não é profeta, o cara, mesmo assim, né? E passando o tempo, soube que aquele cara estava metido em algumas tramóias onde ele morava, e foi encontrado morto numa vala. Imagine só, um profeta, né? Parece que ele estava metido com traição, era com droga. Imagine só, um profeta, né? Que veio de outro estado. Eu lembro que quando eu era, né, de uma igreja que gostava de trazer vários pastores, vários profetas de fora, quando falava profeta fulano de tal, vem de São Paulo, a igreja lotava. Eu era um dos tais, que eu era bem abiúdo, novo convertido, eu gostava de ver esses profetas, de me espelhar nesse tipo de homem, para ver o que ele falava, o que ele pregava. Imagine só, você receber uma pessoa na sua casa, ele e ele ser um charlatão, está envolvido com droga. E a gente sabe, infelizmente, que na nossa realidade acontece muito isso. Então Jesus já advertia que isso aconteceria, que haveria esse tipo de gente no nosso meio. E ele continua no verso 16: vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Lá no Alto da Jaqueira, lá no tempo de manga, né? E a gente sabe que para reconhecer quando a manga está boa, né, ela é verde. Quando ela está com um aspecto meio amarelado, ou ela está de vez, né, ou ela está madura. Tem gente que gosta de manga de vez, né? Isabelle mesmo, meu Deus do céu, o pastor gosta de manga de vez, eu detesto. O povo bota sal, bota cominho, bota coloral, bota tomate, faz uma lasanha com uma manga de vez. Eu prefiro a manga madura, eu gosto, né? Só que quando ela está tá de vez, indo para madura, eu gosto mais ainda, que ela é mais docinha. Só que tem gente que bota um sal, bota cominho, eu fico impressionado. Existe até uma franquia mexicana que se aproveitou dessa situação, que eles vendem a manga já cortadinha, picada no copo, bota o acompanhamento que você quer e vendem caro e fazem fila. Então a gente reconhece de longe um fruto quando ele está bom, quando ele está ruim. A gente vê de longe quando aquela mangueira ela está, caramba, dá para jogar uma pedra e cair umas 3 de vez. Bem assim, Jesus falou que reconheceríamos por seus frutos falsos profetas. Pois uma hora ou outra, uma pessoa que age com falsidade, com mentira, ela vai soltando, né, algumas coisinhas, vai sem perceber, vai soltando. Rapaz, aquele bicho ali, ele falou aquilo, velho. O cara não é crente, bicho. O cara não é profeta. O cara dá uma ratada dessa. Então, esse tipo de fruto, esse tipo de sinal, a gente deve observar. Só que nem todas as pessoas têm essa percepção, têm esse discernimento. Não é à toa que muitas são enganadas. Diariamente, a gente vê na TV, vê em vídeos, em cortes, né, de igrejas lotadas, de pessoas que falam bem, que falam, que enchem a boca. Rapaz, fulano de tal, rapaz, a pregação dele eu me arrepio todo. Eu sinto o Espírito Santo de Deus agindo, descendo sobre mim quando eu ouço uma pregação de fulano de tal. Só que devemos ter discernimento, de ter essa visão, essa percepção de que pelos frutos nós reconhecemos quem é falso e quem é verdadeiro. Só que às vezes demora para a gente reconhecer quando o fruto está bom.
A gente fica pensando, não, vou esperar um pouco essa manga amadurecer. E quando vê, a bicha está toda madura já, só que por fora não está parecendo que a bicha está madura. Né? Aí espera, não está amarela, não está amarelada, está verde, mas quando derruba, a bicha está toda madura, molinha, faz aquele suco, sem precisar botar açúcar. E bem assim, é nós, como observadores, de que não devemos ter esse tipo de pessoa como o suprassumo da fé, como pessoas garantidas, já certinhas no céu, como salvas. E a gente pode lembrar que no capítulo 5 de Gálatas já fala sobre frutos, o fruto do Espírito. E se falando de salvação, a gente lembra que, eu lembro basicamente de que eu achava que quem era batizado no Espírito, né, quem falava em línguas, quem rodopiava, quem subia a monte, quem fazia, né, tinha esses dons espirituais visíveis, né, já era um sinal, eu na minha ignorância, eu achava que já era garantia de salvação, pois essas pessoas oravam para ter os dons espirituais, liam a Bíblia, se consagravam, então essas pessoas eram ditas como santas, né, como crentes de fato. Só que isso não é um sinal de quem é salvo. O fruto do Espírito é mais visível. O fruto do Espírito, que é mansidão, domínio próprio, longanimidade, amabilidade, todos esses frutos, todo esse fruto, aliás, não são vários frutos, é um fruto que contém todas essas características, é característica de fato de quem é salvo em Cristo. Ainda que não sabemos quem será salvo, mas um salvo age com essas características. Uma pessoa que crê em Cristo de fato, que entregou a sua vida a Jesus Cristo, ela ama o seu próximo, ela reconhece que mesmo o irmão tendo seus defeitos, ele quer estar próximo, ele quer exortar, ele quer ser amigo, ele tem paciência, se bem que alguns não têm tanta paciência assim, mas uma coisa não invalida a outra. E esses dons, aliás, esse fruto, ele sim é uma característica de uma pessoa que crê em Cristo, que de fato é cristã, que de fato está lutando, entre aspas, para ir para o céu. Pois essa luta não somos nós quem pelejamos. Cristo já pelejou por nós essa luta. Apenas fazemos a sua vontade. No verso 17, semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. No capítulo 15 de João, Jesus é chamado de videira, ou seja, a videira é aquela árvore que dá uva, que também é chamado de parreira, é de onde se colhem as uvas para fazer o vinho. Jesus se denominou como eu sou a videira. E podemos chamar esses frutos e corrigindo, e o próprio Jesus fala que nós somos enxertados nele, ou seja, nós fazemos parte dessa árvore, dessa videira. E ele fala que aquele galho, aquele ramo, pois se ele é a árvore, nós fazemos parte dele, então nós somos galho, nós somos um tipo de ramo, e ele espera que esse ramo, que essa árvore, ele seja frutífero. E quando essa fruta, quando esse galho, quando esse ramo, ele não dá fruto, ele é cortado e é lançado fora. Ou seja, nós como cristãos, nós que devemos ter a nossa utilidade, não apenas frequentadores de igreja, apenas que estamos ocupando um local no templo, fazendo o nosso horário de 6 horas, de 6h30 às 8 horas. Não. Devemos ter essa utilidade, né, na árvore que é Cristo. Se formos o enxerto é você pegar um galho, um ramo de uma árvore e forçosamente colocar em outra. Você faz um corte no galho, você pega esse galho, coloca, bota uma fita, um durex, uma fita específica para esse tipo de enxerto. E assim,
aquele galho, aquele ramo que foi enxertado, ele passa a fazer parte dessa árvore também. Ele começa a frutificar, ele começa a fazer parte dessa árvore que antes ele não fazia parte. Bem assim somos nós. Antes não fazíamos parte de Jesus, não fazíamos parte dessa videira, dessa árvore. Só que agora, com a ação do Espírito Santo, fomos convencidos, fomos chamados por essa graça, fazemos parte dessa árvore. E temos que dar frutos, como o próprio Cristo fala: pelos frutos vos conhecereis. Pelos frutos saberemos de fato se somos ou não servos verdadeiros ou falsos, se seremos profetas falsos ou profetas verdadeiros. Ou seja, é um tipo basicamente de julgamento, porque quando a gente olha para alguma coisa e temos um conceito sobre essa coisa, a gente está basicamente julgando. Como João fala, né, que devemos fazer um juízo correto das coisas, não devemos fazer um juízo falso. Para a gente olhar para uma manga e perceber que ela é madura ou não, a gente fez um tipo de julgamento, porque as pessoas pensam que o julgar em si, que existe no julgamento, nós temos a absolvição, quando eu sou inocentado, existe a condenação, que é quando a sentença vem contra mim e eu vou cumprir uma penalidade. E as pessoas lembram logo de que julgamento é isso: você está me julgando, você já está me condenando. Só que eu posso julgar você e lhe ter como inocente ou ter como culpado. Bem assim, nós devemos fazer essa análise pelos frutos de uma pessoa, né, por exemplo, de um membro da nossa igreja, né, por exemplo, do pastor mesmo. A gente, pelos frutos que ele dá, a gente consegue perceber se de fato ele é um bom pastor ou não, se ele está administrando corretamente a congregação da Ponte, se ele está lidando com as pessoas de forma carinhosa, de forma amorosa. Eu não lembro de ter visto o pastor destratando ninguém, de dando piada em alguém, de sonegando algum tipo de arrecadação que há na nossa igreja. Não é à toa que nós temos a cada 3 meses a nossa reunião administrativa para ficar tudo às claras. E o tipo de administração que está ocorrendo na nossa igreja é uma administração clara. Então, logicamente, é um fruto bom. As suas ações são boas. E a nossa congregação, o nosso tipo de credo, como somos congregacionais, nos dá a liberdade de que, caso seja visto que o pastor está agindo de má fé, está agindo de forma a enganar os irmãos, está desviando o dinheiro, é reunido o colegiado e assim decidido o futuro do pastor. Ou seja, porque foi visto um fruto mau, foi visto que ele não está de acordo com os parâmetros que a nossa igreja, que o Cristo é pregado. Então, tudo isso, o próprio Cristo, na sua palavra, já nos advertiu que nós devíamos fazer e como agir. Continuando, no verso 18: a árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Verso 19 também: toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. O próprio Jesus confirma no capítulo 15 de João, no verso 6: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Ou seja, além de crermos nele, virmos à igreja, estarmos em comunhão, devemos também ter uma serventia para o bom andamento da obra, assim como eu falei agora. No verso 20: assim pelos seus frutos vocês o reconhecerão. Nesse verso ele está reforçando o que ele tinha dito no verso 16. No verso 16 o próprio Jesus falou: pelos frutos nós reconheceremos se de fato essa pessoa é um falso profeta ou não. Ou seja, a importância de se termos essa percepção aguçada.
além de sermos, né, de fazermos parte do corpo de Cristo, né, de sermos, de todos os dias lutarmos contra o nosso pecado, de reconhecer nossas falhas, em oração confessarmos o nosso pecado e lutar para que a gente deixe esse tipo de pecado, nós devemos ter também, saber que estamos no planeta Terra, sabermos que todos os dias a gente está pronto a ser enganado por um amigo, por um irmão, por um parente e também por um irmão da nossa igreja. Tá? E existem pessoas tão inocentes a tal ponto de não perceber à sua volta o que está acontecendo. E Cristo, durante 2 vezes, em 2 versículos, ele reforça a termos percepção aguçada. Um salvo também, um crente em Jesus, com essa percepção, ele evita muita frustração, ele evita muito constrangimento, porque às vezes a gente coloca uma fé em uma pessoa que acaba nos desapontando. E esse tipo de coisa acontece quando a gente olha muito no plano terreno. A gente está muito aqui olhando, né? Fulano de tal fez isso, fulano de tal fez aquilo. Eu sou colérico, eu sou melancólico, né? E eu sou muito sentimental. Então, eu gosto de me afastar quando esse tipo de coisa acontece. Então, essa pessoa acaba sendo enganada. Quando ela não tem esse tipo de percepção, de analisar o fruto e ver se esse fruto é bom, de se ter uma conversa, de eu conversar com o Emerson e na sua fala, no seu tipo de conversa, eu não consegui perceber que há uma malícia, que há um tipo de enganação, de não ter um cuidado no que ele fala. Não é o caso que está acontecendo, apenas um exemplo. Então Jesus Cristo nos adverte durante 2 vezes: pelos frutos vocês o reconhecerão. É basicamente uma advertência de que abram sua mente, abram seu entendimento, não fique alheio às coisas. Eu lembro que na pandemia, né, logo no início, ela começou em 2019 e estourou em 2020 no carnaval, muitas pessoas alienadas são pessoas que têm uma percepção fora da realidade, né, que estão alheias aos acontecimentos. Ainda que tinham as notícias falando, fique em casa, se cuide, use máscara, só que foi provado depois que as máscaras não tinham eficácia, mas mesmo assim eram cuidados que se tinham, que se aconselhavam que se tesse. Só que muitas pessoas ainda, com a sua mentalidade, pode-se dizer infantil, uma mentalidade não formada, preferiu testar para ver se o Covid ia pegar nela ou não. Então ela não viu o fruto do que estava acontecendo, o fruto de que as pessoas estavam adoecendo e estavam morrendo. Não teve a percepção de olhar de que o fruto está podre, então não está próprio para consumo. As pessoas não têm essa percepção de que eu vou me cuidar. Não, eu sou crente, né? Se eu orar, Deus vai me curar. E muitos crentes, muitos famosos, por exemplo, até mesmo o irmão Lázaro, né? Uma Fabiana Carla, né? que morreu, uma cantora, Fabiana Anastácio, obrigado, morreu de Covid. E eu lembro que nas postagens do anúncio da sua morte, uma enxurrada de pessoas falando, então é menos um crente na terra. Pense num povo chato, cadê agora o Deus deles? Eu li isso, achei que isso era apenas brincadeira, de que as pessoas falavam isso. Cadê o Deus desses crentes? Ou seja, as pessoas não tiveram essa percepção, essa malícia de que vou me cuidar, vou tratar da minha saúde, vou cuidar da minha família. Eu também fui dos tais, tá? Eu saía para fazer entrega, né? E eu ficava ali, meu Deus, e se eu pegar Covid? Eu tinha medo, só que eu saía para trabalhar por causa da necessidade. A necessidade, às vezes eu falo um pouco mais alto, a gente perde essa percepção, perde esse momento de julgamento, que é necessário que a gente tenha, pois até o medo ele é necessário, porque faz com que o nosso corpo ele retraia
E é um tipo de defesa, o medo é uma defesa. E a gente ser vigilante, ser desconfiado, não é de todo um mal. Só que desconfiar de tudo e de todos também já é paranoia. Porque nós devemos confiar no nosso irmão, só que confiar também um pé atrás. Imagine só, como o pastor falou, né, aquele profeta que veio de São Paulo, o irmão recebesse na sua casa. Imagine só acontecesse a fatalidade de que aquele cara, por um minuto vacilar e ele abusar da esposa dele. Ou seja, ele não teve a percepção, a malícia, ou seja, foi inocente. E depois foi provado quem era aquela pessoa, né, envolvida com drogas. Foi achado morto. Tá? Então, é necessário que tenhamos essa visão, entre aspas, de águia. Um salvo, ele não é alheio. Quem crê em Cristo, quem de fato tem essa noção, quer no último dia, no tocar da trombeta, ouvir o seu nome sendo chamado, ele deve ter essa percepção. Quando ele ouvir um tipo de pregação, ele julgar à luz da palavra, como os bereanos faziam. Tudo que Paulo falava, ele vinha aqui nos manuscritos que eles tinham e conferia se de fato aquilo era verdade. Vamos caminhar para a conclusão. O versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. O entrará, essa palavra entrará no reino dos céus, remete à salvação, porque é o ato final. Entrei no... houve o julgamento que a gente sabe que haverá, o trono branco, né, os julgamentos que o próprio Jesus fará, e meu nome foi chamado agora. Eu entrei no reino dos céus, ou seja, a consumação final, o ato final. Eu fui salvo. Foi por isso que, o tempo que eu passei na terra, falando de Jesus, crendo nele, fazendo por onde, entre aspas, estar naquele local. Pois, como fora dito em Efésios capítulo 2, nada que fazemos cooperará para a nossa salvação. Pois a salvação é dom puramente de Deus, não vem por mérito nenhum por homens, um mérito humano. Então, se eu cheguei agora no céu, eu estou gozando dessa alegria de poder ver face a face a Cristo, eu fui salvo. É o ato final da fé. Estou agora podendo ver face a face o meu Deus, contemplar sua glória, poder ver os heróis da fé, Abraão, ver Davi. Isso é a glória, sabe? Que basicamente a gente anseia que aconteça. No verso 22, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Como eu disse no início, a gente acreditava que esse tipo de pessoa, um Benihim da vida, que reunia milhares de pessoas, colocava a mão na cabeça, as pessoas caíam, essas cruzadas evangelísticas, onde se tem dezenas e centenas de curados, pessoas que viram face a face um paralítico andando. Hoje a gente consegue ver que havia fraudes, pessoas que contam que foram contratadas para dizer que foi curada de um câncer, de que se levantou de uma cadeira. Isso não quer dizer que milagre não aconteça. Acontece sim, acontece. Só que esse tipo de pessoa, quando a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, esses milagres à mostra, a gente pensa: caramba, esse cara tem uma comunhão com Deus que eu nunca vou ter. Esse homem fazer milagre, chover milagre do céu, não tem como esse cara não ser salvo. Aí vem Jesus aqui e fala ao contrário. Ele fala, né? Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal.
Esses são aqueles que acham que, por ter sido usados em operação de milagres, negligenciaram os frutos do Espírito e acharam que já tinham sua salvação por garantia, mas Cristo identificou falsidade em seus corações. Imagine só, né, eu ser usado por Deus, eu ser deixado, eu deixar que Deus me use. Fulano de tal foi salvo através da pregação, que tal dia eu preguei, ele se converteu. Fulano de tal foi curado, se levantou da cadeira de roda por causa da minha pregação. Ou seja, já é garantia que eu sou salvo. Só que Cristo fala ao contrário. Tem pessoas assim que, infelizmente, elas usam da fé alheia para serem abusadores. Sim, pessoas que usam da fé alheia para enganar, para fraudar, para abusar. Eles esquecem que, por misericórdia, que estão sendo usados. E esquecem que o fruto do Espírito, que é amabilidade, que é mansidão, muitas dessas pessoas são arrogantes até a alma, não se deixam ser tocadas. Para um certo evento, para um certo congresso, elas não permitem que, quando acabe o culto, as pessoas falem com ela, porque na ignorância algumas pessoas querem uma oração desse pastor, desse profeta, desse apóstolo, só que eles pedem que tenham seguranças para eles, para que as pessoas não toquem nele, nem os incomodem. Então, esse tipo de pessoa que Cristo fala: aparte-se de mim, porque eu nunca vos conheci. Para Cristo chegar a rejeitar alguém, é que foi lhe negada a salvação, foi retirado dele a salvação. Se eu fui rejeitado por Cristo, se ele fala para mim: Robson, eu nunca te conheci, aparte-te de mim, o que é que eu vou mais fazer? Imagine só, Emerson, você ouvir da própria boca da boca do próprio Jesus falar isso para você. Isso é terrível, é desesperador. Então, essa parte importante na nossa vida, que é a busca, né, de uma santidade, que é a busca de reconhecer nossos pecados diariamente, de confessarmos nosso pecado, de estarmos em comunhão com nossos irmãos, são esse fruto que mostra que estamos em comunhão com Cristo. Além de estarmos em comunhão com nosso irmão, estamos em comunhão com Cristo. E no verso 23, que já li, mas vou repetir: então lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem de mim vocês que praticam o mal. Imagine só, eu profetizei, eu curei, fiz fogo descer do céu, milagres à vista de todos, e Cristo fala para mim: afaste-se de mim, porque eu nunca te conheci, você que pratica o mal. Irmão, como que uma pessoa prega o evangelho, como que uma pessoa cura, opera milagres, e essa pessoa ainda comete o mal? Como isso é possível? É possível. Pessoas que têm o seu coração enganoso, pessoas que agem levianamente, pessoas que usam a fé como barganha, como instrumento de enganação, assim como os fariseus faziam. Eles tinham um aspecto de santidade, não tocar, não beber, não fazer, só que era uma hipocrisia pura. O próprio Jesus falou: vocês que eles estavam basicamente tapando a porta da salvação, para que as pessoas não obtivessem, não chegassem a Ele, pois eles agiam de falsidade. Então, esse tipo de pessoa será extirpada, será cancelada, será lhe negado a salvação. Então, devemos ter em mente isso, que aqui na terra nós iremos fraquejar, nós iremos muitas vezes ter a nossa fé posta à prova, assim como o peregrino é a nossa caminhada à cidade celestial. Nossa vida é basicamente o que John Bunyan
fala de cristão. Nós temos essa figura, nós somos o cristão, e nós temos essa caminhada, e passaremos por vales, por montes, seremos provados a nossa fé, nossa família será contra nós, nossos amigos nos deixarão, mas quando temos esse alvo, o céu, quando nós temos esse objetivo, a gente para de olhar para o ser humano. Foi o que Cristo fez. Ele você não vai vir não, mulher, então você fica, eu vou, meu rumo é a cidade celestial. E finalmente, no final da carreira, a gente ter essa visão das portas se abrindo e sermos convidados a entrar. Eu não sei, eu nem consigo imaginar o gozo que isso deve ser, a alegria que isso deve ser. Deve ser algo tão acima da realidade que, obviamente, não tem como se descrever só com as palavras que a gente tem. Então, ainda que seja difícil a nossa vida, a nossa vivência na Terra, com pandemias, com doenças, com notícias diárias de guerra, de rumor de guerra, de que você não pode tirar uma foto fazendo um legal, que você pode ser ameaçado de morte, e você não colocar uma camisa de um personagem, ou seja, está difícil de viver. A vida cristã não é fácil, não é fácil. O próprio Jesus falou: no mundo teremos aflição. Ele garantiu isso para a gente. Mas se animem, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Se estamos em Cristo, alcançaremos essa vitória. Então, irmãos, vamos manter esse objetivo, manter esse alvo, por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja. A gente sabe diariamente que devemos lutar para chegar o pão na nossa casa, para manter as dívidas em dia. Muito pelo contrário, a gente quer as contas em dia, as dívidas não, misericórdia. A gente quer manter as contas em dia, se livrar das dívidas. A gente quer chegar em casa, abrir a nossa despensa, o menino querer bolacha, tame bolacha, tame biscoito, miojo, tame miojo, besteira, tame. Né? A mulher querer sair para o cinema, bora para o cinema. Quantos filmes você quer assistir hoje? Quer alisar o cabelo, bora alisar o cabelo. A gente quer poder ter esse tipo de bonança aqui na terra, só que não há bonança maior que a salvação. Então, irmãos, foi isso que Deus colocou no meu coração. Que Cristo nos abençoe, nos preserve, nos mantenha nessa consciência de termos essa percepção, de olharmos, de observarmos e reter o que for bom. Amém? Que Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.